primeiro milagre de Jesus. Ele inicia o ministério público dele, mas não foi num templo, não foi diante de uma multidão, mas foi dentro de um lar, dentro de uma família, no cotidiano de uma família. E é sobre isso que nós vamos conversar no Creio Viva de hoje. Graça e a paz, meus irmãos. Como é bom voltar e estar com vocês. Estamos iniciando nossa segunda temporada do Creio Viva. E já lembrando vocês que dia 1º de maio, dia 2 de maio, dia 3 de maio, teremos a nossa conferência Vida Fortificados, 20 anos de Igreja Batista Vida Plena. E lógico, como sempre eu falo, você não pode ficar fora desse mover, desta unção. Tenho certeza que será uma conferência assim sobrenatural. Ninguém pode perder, tá bom? Então vamos lá. Eu quero comentar com vocês, quero conversar com vocês sobre João, capítulo 2, versículo 1. Nós vamos ler até o versículo de número 11. Vamos lá. Eu quero aqui abrir João, deixa eu abrir aqui a minha Bíblia. E eu quero ler. É uma leitura um pouquinho extensa, mas é bom lermos a palavra do Senhor logo pela manhã. Então, a Bíblia diz assim, João capítulo 2, versículo 1, vamos ler até o 11. Ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Canaã da Galileia. Estava ali a mãe de Jesus, e foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E, faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse, não tem vinho. Disse-lhe Jesus, mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados, fazei tudo quanto ele vos disser. Estavam-lhe postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Disse-lhe Jesus, enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhes, tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram, e logo que o mestre-sala provou a água feita o vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que o tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe, todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Então Jesus principiou assim os seus sinais em Canaã da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Vamos orar? Pai Celestial, obrigado pela tua palavra. Aplique as verdades contidas nela para cada um de nós, nesta manhã, iniciando uma semana, iniciando um dia. Senhor, que possamos iniciar esse dia debaixo da unção, da graça, debaixo da direção da tua palavra. Abençoa todos os meus irmãos que estão comigo nessa manhã, em nome de Jesus. Bom, meus irmãos, aqui em João capítulo 2, versículo 1 até o 11, vem falando do milagre lá em Canaã da Galileia. E também falando acerca dessa transformação da água em vinho. Então, como eu disse na introdução, Jesus inicia o seu ministério público em uma festa de casamento. Isso é, o primeiro milagre não foi em um templo, não foi diante de uma multidão, mas foi no ambiente familiar, no cotidiano de uma família. Isso mostra como que Jesus, ele se importa, como que ele se volta para nós nos mínimos detalhes, nos detalhes da nossa vida. Então esse texto, inclusive, parece que as coisas para nós às vezes são pequenas. Eu não vou importar, não vou incomodar a Deus, não vou ficar orando por essa besteirinha, eu resolvo isso. Mas você vê que Jesus, ele se importa com o casamento, ele foi numa festa de casamento. É o cotidiano de uma família, é ali o dia a dia daquelas pessoas. E ele esteve lá e nessa festa de casamento Jesus operou um milagre. Então não importa, já que a água, sempre falamos que é símbolo da limitação humana, mas que quando essa água é transformada em vinho, então ela significa a abundância da vida de Deus. Então, meus irmãos, o Senhor se preocupa com você, se preocupa nos mínimos detalhes. E ainda, ele transforma a nossa realidade, aquele momento da nossa vida pelo seu poder e com o seu poder. Você sabe, era uma tradição naquela época
que o noivo servisse primeiro o vinho bom. E nesse caso, Jesus contraria o costume da época, eh, mostrando que ele vem com o melhor e que o melhor dele está por vir. Então, talvez você está passando uma situação difícil, um momento de dificuldade na sua vida, entenda que às vezes o melhor não vem no começo, o melhor vem depois. Então, o melhor de Deus para você está por vir. Ele vai sempre superar as nossas expectativas. Sempre ele supera as expectativas das pessoas. As pessoas esperam que ele faça um milagre agora, no começo. Não. Ele espera a festa continuar, ele espera a- as expectativas humanas se acabar, as pessoas tentarem de todo jeito se virar sozinha. Aí ele fica esperando, fica esperando. Talvez você seja esse tipo de pessoa que tenta resolver as coisas por si só. Quer dizer, eu vou lá, eu faço, eu não preciso incomodar Jesus, não preciso incomodar Deus, não preciso incomodar ninguém, eu vou lá resolver. Mas aí você luta, luta, luta. Quando as tuas expectativas se acabam, é onde Jesus vem para te auxiliar, onde Jesus vem para poder te ajudar. Então, ele vai te surpreender. Nesse dia, o Senhor te irá surpreender. Você terá grandes experiências, porque talvez o seu dia não começou bem, ou talvez não vai começar bem. Mas lembre-se, Jesus vai superar as tuas expectativas. O melhor de Deus está por vir na tua vida. Amém, meus irmãos? Então, que Deus te abençoe nesse dia, seja um dia muito especial, nessa retomada do Crê e Viva, nessa segunda temporada que estamos fazendo do Crê e Viva. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Pai Celestial, eu quero orar pelos meus irmãos que estão em casa, os meus irmãos, Senhor, que estão dirigindo, os meus irmãos que estão no trabalho, que a Tua mão esteja sobre cada um deles. Os abençoe, surpreenda nesse dia e que, mesmo diante das situações frustrantes da vida, eles possam experimentar o Teu poder, a transformação das circunstâncias e situações, que eles possam experimentar do Senhor. Pai, eu peço a Tua bênção sobre todos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus te abençoe em nome de Jesus.